a incerteza que alojou no coração deles, mesmo tendo Cristo no barco, é uma coisa, sabe, uma coisa horrível. Porque como eu vou ter incerteza se eu vou sair bem de uma situação sabendo que Cristo está lá? Sendo que Cristo já garantiu para mim a vitória, por que eu vou ficar temeroso numa situação, por mais que ela seja difícil? Isso é porque nós somos seres humanos, e a dúvida ela carrega dentro de nossos corações. Saber que o Senhor Jesus ele é Salvador, isso a gente já sabe, a gente já tem essa certeza. Aleluia, glória a Jesus. Só os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar, pode ficar à vontade. Aleluia, Jesus está nesse lugar. Prometo ser breve, mas se o Senhor Jesus quiser estender, é com Ele mesmo. Se Ele quiser, o vaso dele está à disposição para poder encher. Amém? Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 24 e versículo 25, para poder a gente já entender sobre o que se trata. É referente ao mesmo texto, ao mesmo assunto ao qual foi dada a palavra introdutória, mas o texto é diferente, mas a história é a mesma. A epígrafe do texto vai estar dizendo: Jesus acalma uma tempestade. Lucas capítulo 8, versículo 24, versículo 25. E vou estar lendo já para adiantar. Se os irmãos quiserem depois marcar, amém? Versículo 24 vai estar dizendo assim: chegando-se a ele, despertaram-lhe, dizendo: mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam a outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreendem e lhe obedecem? Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Meu querido, meu amado, minha irmã, o texto, irmão, para mim ele vai estar dizendo, abaixa um pouquinho o fundo para mim, só um pouquinho. Meditando no texto, a gente começa a entender a situação a qual vai estar se passando, uma situação difícil, uma situação de perigo, a qual estava Jesus e os discípulos. Para Jesus a situação a princípio não era de perigo, porque tudo estava na direção do Senhor. Mas para os discípulos que não entendiam os propósitos do Senhor Jesus, para ele estava passando por um momento de dificuldade, um momento de perigo. Só que ali provavelmente podemos entender que o Senhor Jesus ele queria trazer um teste para o coração dos discípulos a qual estavam ali naquele lugar. Os discípulos que escolheram estar com Jesus, caminhar e seguir a sua liderança. Aqui vamos ver o Senhor Jesus sendo despertado do momento de descanso, e o Senhor Jesus ele acalma a tempestade, mas vamos entender que o Senhor Jesus ele fica um pouco chateado com os seus discípulos que estavam naquele lugar. Vamos entender que o Senhor Jesus fica chateado por causa da falta de fé a qual eles estavam tendo ali. E falta de fé vem com uma coisa junto, que é uma dúvida. Geralmente a falta de fé em nosso coração vem com a dúvida, a falta da certeza naquilo que está na minha frente, ao qual eu devo acreditar. Ali o Senhor Jesus fica chateado por causa disso, por causa do coração temeroso dos discípulos. A dúvida que possuía o seu coração, o Senhor Jesus já tinha se revelado para eles. Eles já tinham entendido que ali estava o Senhor, estava o Messias. E ele falou que ele mesmo garantia o caminho
Ele dava entendimento, dava ensinamentos, e tudo o que pedires, e se eles colocassem em prática, e se eles tiverem fé, eles poderiam pisar a cabeça da serpente, poderiam passar em situações difíceis. A incerteza que alojou no coração deles, mesmo tendo Cristo no barco, é uma coisa, sabe, uma coisa horrível. Porque como eu vou ter incerteza se eu vou sair bem de uma situação sabendo que Cristo está lá? Sendo que Cristo já garantiu para mim a vitória, por que eu vou ficar temeroso numa situação, por mais que ela seja difícil? Isso é porque nós somos seres humanos. E a dúvida, ela acarreta dentro de nossos corações. Saber que o Senhor Jesus, Ele é Salvador, isso a gente já sabe. A gente já tem essa certeza. Só que mesmo assim somos feitos de carne e osso. E temos dúvida. Saber que o Senhor Jesus é bom, Ele é bom demais. Mas seguir a Ele é outra coisa. É ter certeza se eu vou conseguir cumprir a vontade dEle é outra coisa. É saber se realmente eu estou seguindo Ele como Ele quer é outra coisa. Eu aceito o Senhor Jesus como Salvador, mas o medo de errar às vezes me faz errar. Quando eu tento acertar, eu acabo errando. A incerteza de mim mesmo, se eu vou conseguir fazer a vontade do Senhor de conforme Ele quer, me faz errar. E isso vai gerando dúvidas, isso vai gerando pesar, isso vai gerando um peso na nossa mente, nosso coração ele começa a ficar atribulado, ele começa a ficar pesado. E os nossos erros, a gente, em vez de estar bem, a gente está caminhando bem, e às vezes o nosso erro não vem, nosso espírito da carne nos fura e acabamos errando de novo. E às vezes no momento que eu deveria ser forte, no momento que eu deveria talvez ter uma palavra para a vida de alguém, talvez no momento que eu devia ter certeza da presença do Senhor Jesus na minha vida, como já foi dito na mensagem, eu devo ter certeza disso, e eu acabo errando mesmo estando na presença do Senhor. Isso me afunda, isso me faz temer, isso me faz ter medo da água que está se balançando no meu barco. A situação difícil que eu estou alojado me faz temer, me faz ter dúvidas. Mas o Senhor Jesus talvez está querendo falar para alguém: eu estou no teu barco, eu já lhe falei, eu disse que não é aqui que você ia acabar, eu já lhe prometi, eu não prometi, então eu já não dei a capacidade, eu não falei que se você tiveres fé, fará obras maiores do que a minha? Então por que você ainda tem dúvida? Por que você ainda não quer fazer? Por que você ainda está estagnado, se impedindo você mesmo de crescer, de alcançar lugares maiores? Por que você está achando que essa situação que está vindo de confronto à tua vida vai acabar com a tua vida? Sendo que eu sou o teu Deus, eu te capacitei, eu te gerei, e se eu quiser, eu tiro você daqui. Mas a minha vontade ainda não é essa. Mas a partir do momento que for, é. Então, antes de olhar para a tempestade, eu devo perguntar ao Senhor Jesus: é aqui ou não? Eu devo entrar ou não devo entrar? Qual é a sua direção, Senhor? Antes de tudo, se eu tenho dúvida na situação difícil, eu devo consultar ao Senhor. Eu devo buscar ao Senhor e pedir capacitação. Mas, infelizmente, momentos difíceis vão vir na nossa vida. E o Senhor Jesus, Ele quer acalmar o nosso coração. Ele quer tirar as dúvidas, Ele quer tirar o peso. Ele sabe que a carga de aceitar Ele sabe que é pesada. Ele sabe que o jugo dele é difícil. Por mais que Ele fale que o jugo dele é leve, é suave, mas Ele sabe que muitas das vezes a gente vai ter que negar muita coisa. Ele sabe que a gente vai ter que renunciar ao pecado. Ele sabe que a gente vai ter que renunciar à bebida, o cigarro, as mulheradas, as drogas, muitas coisas que vão ser como espinho na carne, talvez no corpo de um, mas talvez no corpo de outros não vão ser. Mas todo mundo vai ter os seus momentos de dificuldade, os seus espinhos da carne. E o Senhor Jesus está dizendo: eu quero acalmar a tempestade que habita no teu coração. Eu quero te livrar, eu quero te fortalecer, eu quero te capacitar. Me permita. Não precisa você vir temeroso, não. Fica tranquilo, eu estou aqui. Tira a incerteza do teu coração achando que eu não estou te vendo, porque eu estou te vendo. Talvez é isso que o Senhor Jesus quer falar para alguém.
O texto nos mostra que eles entram no barco e o Senhor Jesus, ele entra antes de tudo, primeiramente, e depois seus discípulos vão, e no meio da tempestade forte, começa a balançar o barco. Imagina você puxa a corda ali, ô Pedro, puxa a corda de lá, o Mateus me ajuda aqui, Mateus não sabe nem navegar, tem que voltar para o Tiago, me ajuda, Tiago, a água está entrando, é muita água, a onda está 7 metros de altura, eu não estou enxergando nada, não tem lanterna, é tudo embaixo de tocha, eu estou enxergando ninguém, quem está aqui é Pedro, é Tiago, ih, caramba, cadê ele? Situações difíceis, momentos complicados, é isso. Tenta entrar um pouco a tua mente na situação daquele momento. Um barco de madeira, um monte de homem, pesado, a onda balançando, o peixe voando, vindo na tua cara, que de repente parece um tubarão, mas não tinha naquele local. Mas imagina a situação difícil. É isso, é momentos que você não vai ter controle. São situações difíceis, complicadas, mas o Senhor, Ele faz isso. Ele não vai colocar uma coisa na tua mão que você sabe sempre resolver. Ele sempre vai mandar algo diferente, porque o que você já passou agora, você é capacitado para você ensinar alguém a passar também. E Ele não quer te dar sempre a mesma coisa, Ele sempre vai te dar uma situação diferente para poder você aprender e resolver e melhorar, porque Ele quer ver o seu crescimento. Ele nunca vai mandar nada igual. O que você aprendeu é para te fortalecer e ensinar as próximas gerações que vão vir. Estamos aqui para isso, para servir o Senhor e ajudar aqueles que ainda estão debaixo da nossa mão. Sempre vai ter pessoas com a mão acima de você para te ajudar e te capacitar. E acima de todos nós é a mão do Senhor. O Senhor Jesus, Ele acalma a tempestade do meu coração. E Ele me ajuda, Ele me conduz. Ele é o dono do jogo. Ele deu um manual para a gente jogar. Ele falou para onde tinha que ir. A única situação é que esse jogo é muito difícil, mas Ele nos deu o tutorial todinho para poder passar. Queira passar você sim ou não. A primeira coisa que eu entendo, não posso ter dúvida de Cristo. Cristo me fez o convite. Entra ou fica. Aqui a gente vai ver o Senhor Jesus, Ele entrando primeiro no barco. Não é os discípulos que entram primeiro. Aqui o Senhor Jesus, Ele sabe da tempestade que vai vir, Ele já está preparando a situação. O Senhor Jesus entra, depois os discípulos entram junto. Talvez Jesus pense assim, vou preparar uma para eles, vai passar dentro d'água, meu irmão, vou preparar para eles. Eu acredito que muitas vezes o Senhor Jesus faz isso com a gente. Ele nos prepara a situação. Aí você pensa, é para me matar? Não, é para te preparar. Uma coisa que eu preciso entender, ou eu fico na praia, ou eu entro no barco. E já que você entrou no barco, você sabe que situações difíceis vão vir. Mas não é para lhe matar, é para lhe capacitar. Porque o Senhor tem amor para a tua vida. O Senhor quer lhe fortalecer. Não é porque você agora aceitou a Cristo, porque agora você carrega o nome dele, que ele vai facilitar as coisas para você. Não! A vida com Cristo ela é mais difícil. Faça lá fora, na mão do inimigo, você faz o que você quiser, na hora que você quer, e não presta conta com ninguém. Presta conta com o mundo, uma hora você vai ser tragado pelo próprio pecado. Mas aqui a gente tem um Senhor Jesus que Ele pode nos livrar do pecado, que Ele tira toda a acusação. Só que para ter esse benefício da grande salvação que o Senhor vai nos dar no grande dia, é necessário passar por lutas, é necessário passar por tempestade, é necessário passar por calúnias, é possivelmente passar por calúnias. Muitas das vezes você vai passar por pedradas, e é por causa disso que você vai desistir e querer ficar na praia? Pensa bem. Por mais que você fique na praia e não entre no barco com o Senhor Jesus, você sabe que o teu caminho é morte. E não só a morte física. Quando falamos de morte, nós falamos de morte espiritual. É ser lançado no inferno, depois no lago de fogo, depois o inferno ser lançado no lago de fogo. Estamos falando de uma ausência de Deus. Sabe o que é isso? É você não ter a presença de Deus em você. Esse deve ser a maior situação difícil. Essa provavelmente foi a maior dor que o Senhor Jesus passou. Na cruz não foi as chibatadas, não foi a cruz pesada, mas foi a ausência de Deus, porque o Senhor Deus, nosso Deus, Ele não habita
onde tem um pecado. E ali o Senhor Jesus, ele recebeu todo o pecado em nosso nome por amor a nós. Naquele momento ali, um breve momento ali, o Senhor Jesus ainda fala: por que me abandonaste, Senhor? O problema ali para o Senhor Jesus é perder a presença de Deus. Não é a situação difícil, mas é a dor física, mas é a dor espiritual de perder Deus. Era isso que Davi se importava. Davi falava: tira tudo, Senhor. Eu errei sim, mas tira tudo, mas não tira de mim a sua presença. Saul preferiu ter tudo, material. Ele perdeu a presença e ficou com o reinado. Mas antes de tudo, o mais importante é a presença. Porque Davi sabia que mesmo um dia ele ia morrer. E a única coisa que poderia ele manter para sempre uma vida depois da física é o Senhor. É o único que nos garante. É o que nos dá uma vida eterna. A gente precisa tirar a limitação da vida carnal e saber que nós somos feitos não só para viver nessa terra, mas temos algo além. Você fica na praia ou você entra no barco? Porque quando você entrar no barco, você vai passar por essa viagem difícil, cheio de onda, turbulenta, com raio, com tudo, com dificuldade, pedrada. É isso que o Senhor Jesus garante para a gente. Você vai ficar com dúvida? A certeza é que você é salvo, mesmo passando tanta dificuldade. A segunda coisa, a tempestade me fortalece. Viver com Cristo é passar por todo tipo de situação, boa ou ruim, mas é com Cristo, isso já foi falado. Cristo não está dormindo. Ele te vê e já te deu capacidade. Ele só quer ver a sua fé. Aqui o Senhor Jesus, ele adormece fisicamente, mas ele está dando um momento para os próprios apóstolos verem as suas próprias capacidades. Aqui o Senhor já tinha dado autoridade. A pessoa, quando ela não tem certeza das suas capacidades espirituais, ela sempre vai ir consultar o Senhor. Mas a pessoa que tem certeza, ela não precisa chegar antes de tudo, vou orar antes. Ela já orou antes. Antes mesmo de sair de casa, essa pessoa já orou. A pessoa que é capacitada, a pessoa que é envolvida com o Senhor, uma pessoa que é cheia da presença do Senhor. Você nunca via o Senhor Jesus para poder repreender um demônio, alguma coisa, ele orando, não, ele só dava a ordem de comando, sai, porque o Senhor ele já orava antes. É isso que ele nos ensinava, nos capacitar antes, porque a autoridade já estava nele, a autoridade que o Senhor dá já está em você. A tempestade está vindo, eu vou orar. Você já orou, era já para você ter orado, já era para você ter essa capacidade. Ali o Senhor já tinha dado a capacidade, ali o Senhor já tinha dado autoridade. Só que o Senhor Jesus estava testando para que eles entendessem isso, que eles precisavam deixar de ter a vida mais carnal, deixar de viver, enxergar com uma visão carnal. Eu estou aqui, eu estou presente, eu já lhe dei capacidade, mas você não quer usar aquilo que eu lhe dei. Você está achando que eu morri, mas eu não estou aqui, eu não estou presente. Por que você está com medo? É como se fosse uma criança que largou a mão do pai, porque a criança, ela não tem certeza, ela precisa sempre do pai, e quando ela fica com medo, ela vai se agarrar ao pai. Mas aqui o Senhor Jesus, por mais que ele seja um pai zeloso, mas ele é um pai que ele quer ensinar o filho a andar, ele quer ensinar a caminhar, ele quer preparar para o mundo, para as dificuldades, para as dores. O poder, o Senhor Jesus já deu, só que eu preciso perder a dúvida do meu coração, o que me impede de conquistar, porque a capacidade de conquistar Deus já deu. É eu que me impeço de mim mesmo de crescer, é eu que impeço de mim mesmo de colocar, é eu mesmo que me impeço de ir lá e fazer. É minha dúvida, é minha incerteza, porque eu sou ser humano. E quer dizer que o Senhor Jesus deixa de te amar por causa que você é ser humano? Não, ele sabe disso. E por isso que ele sempre tem que mandar uma coisa atrás da outra para você ir entendendo e meditando. Medita na minha palavra de dia e de noite, porque aí você vai entendendo, você vai se capacitando. Eu estou lhe capacitando, eu estou lhe ensinando. Eu sei que as dúvidas iam vir. Não se culpe, não se ache que você é a pior pessoa do mundo porque você teve dúvida. Não é isso. Eu não excluo você por causa da tua dúvida, por causa do teu erro, não. Eu te amo, eu estou aqui, eu sei das tuas dúvidas, das tuas capacidades. Mas corre enquanto é tempo. Corre enquanto é tempo.
Não pensa que eu tirei da tua mão aquilo que eu já lhe dei. É você que não quis usar, é você que abandonou. É isso que talvez o Senhor Jesus está querendo falar para a gente. Tira a dúvida do teu coração. Eu lhe capacitei, eu não tiro aquilo que eu dou. O dom que eu dou é para sempre, é eterno, é para você. E eu quero te usar nele. Eu quero te capacitar. Cada vez mais, simplesmente a minha unção. Mas permita-se liberar. Permita que Deus possa lhe fazer, lhe conduzir para isso. E a última coisa para a gente terminar. Cristo acalma a tempestade do meu coração, que esse é o tema da mensagem. As dúvidas, a incerteza, as dificuldades, elas vão vir. E isso vai acarretar, muitas das vezes, uma depressão, um peso. Mas o Senhor Jesus, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Consolador. E Ele quer aliviar a minha mente. Ele quer aliviar o peso, a tensão. Ele não livra você do problema, Ele te dá a capacidade de passar. Ele não vai tirar o problema, porque o problema é para você passar. Mas Ele te dá a capacidade. Ele tira o peso da tua mente. Ele te dá a força para poder largar. É você que vai largar. Tem coisas que você vai precisar largar. E é você que vai largar. É você que tem que tirar. Mas Ele te dá a capacidade. Ele te fortalece. Ele pega na tua mão. Se você não tem força para poder fazer, o Senhor lhe dá força. O Senhor lhe fortalece, lhe capacita. O Senhor acalma a tempestade do teu coração. Amém? Que o Senhor possa ter falado contigo nessa noite. Que a presença do Senhor venha estar sobre a tua vida. Ele venha acalmar a tua mente. Tirar toda a incerteza, toda a dúvida. Porque a nossa caminhada é difícil. Nós sabemos que o Senhor Jesus é Salvador. Só que muitas vezes a gente tem medo de agarrar coisas. E muitas vezes a gente erra porque tem medo de fazer coisas e desagradar o Senhor. E muitas vezes nós consideramos sujos, nos consideramos imundos, errados, indignos. E achamos muitas das vezes que o Senhor está triste conosco e deixou de nos amar. Mas o Senhor não nos deixa de nos amar. Ele não quer ver você afundado no pecado. Ele te livra, Ele te limpa. E Ele te perdoa. E Ele te capacita e te levanta. O Senhor não deixa de me amar por causa do meu erro, por causa do meu peso, por causa que eu pensei errado. O Senhor sabe das minhas capacidades, mas Ele te alivia e te fortalece para algo melhor. E Ele te dá a capacidade de atravessar essa tempestade. Que o Senhor Jesus possa te abençoar em nome, que o Senhor Jesus possa te fortalecer em nome de Jesus. Fica redundante, não fica? Mas que o Senhor possa te abençoar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que o Senhor possa te abençoar.